O Rocher deu uma entrevista para o Uruguai e falou exatamente sobre a atitude dos jogadores do Internacional após o posicionamento da CBF em não parar o Brasileirão. Além disso, quero te contar também que, inclusive, alguns jogadores do Inter nem estão mais aqui no solo do Rio Grande do Sul. Além disso, também quero te falar o que o presidente Alessandro Barcelos, hoje, que ele voltou a falar agora para a TNT Sports, inclusive, novamente indo contra essa decisão da CBF. CBF que hoje, inclusive, fez uma exigência para o Internacional, inclusive para voltar a treinar. E além disso, também quero te voltar a falar sobre o presidente do Atlético Goianiense, que voltou a ser polêmico. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, o Inter que ainda obviamente segue com treino suspenso. Eu quero te trazer algumas atualizações sobre tudo que a gente teve no dia de hoje, porque foi muita coisa, tá? Muitas coisas acontecem nos bastidores, principalmente entre o Inter, Grêmio e Juventude, contra a CBF, e o vice-versa também acontece, tá bom? Bom, o Inter já está garantido que até o dia 12, até o próximo domingo, não vai ter treinos, pelo menos nesse momento. O Inter tá com todos os jogos suspensos até o dia 27 de maio. Essa é a exigência que a CBF conseguiu fazer para o Internacional, onde o presidente Alessandro Barcelos já disse que é ineficiente. Hoje, inclusive, ele deu uma entrevista para a TNT Sports e ele deu um exemplo do que poderia ser feito da paralisação do Campeonato Brasileiro por 3 a 4 semanas. Ele disse que se o Brasileirão para por 3, 4 semanas, não seria, por exemplo, não teria que, por exemplo, o calendário alargar para 2025. Não ia mudar em absolutamente nada no calendário. O que ia acabar acontecendo, obviamente, é ter mais jogos no meio de semana, né, que é algo que seria mais rotineiro. Mas tirando essa situação, não ia influenciar tanto no calendário do Brasil se a CBF optasse pela paralisação do Brasileirão durante essas 3, 4 semanas. E bom, o que a gente tem para dizer nesse momento é que sim, a CBF poderia sim parar o Brasileirão. Ontem o governo federal fez uma nota oficial e enviou um documento para a CBF pedindo, sugerindo a paralisação do Brasileirão. Além disso, a Federação Gaúcha de Futebol também fez essa exigência, não essa exigência, mas também fez essa sugestão. E hoje o Rocher deu uma entrevista lá no Uruguai. O Rocher ficou durante toda essa semana, até esta quinta-feira, ajudando aqui as vítimas da enchente com marmitas, com cestas básicas, com todos esses tipos de materiais de limpeza, enfim, tudo que ele poderia ajudar no quesito de ajudar as pessoas, e chegou a fazer marmita, chegou a comprar marmita também. E agora, na quinta-feira, de quinta para sexta, ele foi para o Uruguai, resolveu algumas coisas e ele deu uma entrevista lá para a imprensa do Uruguai para explicar como é que está a situação no Rio Grande do Sul. E o Rocher deu um bastidor importante, dizendo que os jogadores do Inter e do Grêmio e do Juventude se juntaram para pedir a paralisação do Brasileirão, porque segundo o Rocher, não tem clima para jogar. Os jogadores não estão com clima. Ele diz que é uma dor que acontece muito grande no Rio Grande do Sul e não faria sentido eles estar jogando. Como eu falei, tem muitos jogadores que estão ajudando, tem jogadores da dupla que estão inclusive ajudando nos resgates, o caso do Thiago Maia, o caso do goleiro Kaique, o caso do atacante Diego Costa, que são jogadores preparados para esse tipo de situação, estão ajudando ainda nos resgates das vítimas. Outros jogadores do Inter também ainda seguem ajudando. Por exemplo, hoje o Maurício foi fazer também marmitas, ajudar a fazer marmitas. O Maurício durante toda essa semana vem fazendo bastante coisas. Ele nem tá divulgando muito o que ele tá fazendo, mas a gente sabe o que ele tá fazendo. E hoje, por exemplo, essa foi uma situação que foi divulgada, então dá pra falar exatamente o que ele fez. Mas ele também vem ajudando, então foi só um dos exemplos que o Inter acabou postando no dia de hoje. Mas o Roger disse que não tem clima para jogar nesse momento. Mas a CBF já fez uma exigência, inclusive o Grêmio já se posicionou de maneira oficial. O Grêmio deve voltar a treinar a partir do dia 17 de maio. Só que o Grêmio tá com o mesmo problema do Inter. O problema do Grêmio é um pouco maior, porque o Grêmio só tem 2 CTs que poderia treinar.
o CT deles mesmo, que está completamente alagado, também vai ter que fazer toda uma série de reconstrução. E a Arena do Grêmio, seria uma segunda opção para eles poderem treinar. A arena também completamente inundada, inclusive com a água passando de 2,30 m no gramado. O Grêmio, né, antes disso tudo, chegou a pensar em treinar na PUC. Assim como o Internacional, quando teve os 3 CTs do Inter, né, Beira-Rio, CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, Alagados, o Inter também tinha marcado treino para dentro da PUC. Só que só um dos dois vai poder treinar na PUC, não vai ter como treinar os dois. Então ou vai treinar o Inter, ou vai treinar o Grêmio. Como o Grêmio não tem a opção do Inter, que seria a Morada dos Quero-Queros em Alvorada, né, um CT do Inter, que é o CT da base do Inter, que tem 2 campos, dá pra tranquilamente fazer esse tipo de organização com o Sub-20 do Inter, e até deixaria, por exemplo, o Sub-20 também mais próximo do Inter, seria até uma situação um pouco mais legal de acontecer. Então o Inter iria treinar, pelo menos a ideia do Inter é treinar na Morada dos Quero-Queros, e o Grêmio treinar na PUC. Pelo menos esse é o movimento que está pensando em fazer. Inclusive o Grêmio já falou que a princípio volta a treinar no dia 17. 17 seria na outra sexta-feira, tá bom? Então mais ou menos essa é a ideia do Internacional. Acho que se realmente a CBF continuar com essa exigência, que não vai parar o Brasileirão, que não vai ter mais jogos adiados depois do dia 27, o Inter possivelmente também vai ter que voltar a treinar no dia 17, 10 dias antes, até porque todos os jogadores do Inter perderam todo o preparo físico. Mas o Inter segue tentando bater nessa tecla na paralisação do Brasileirão, mas eu já perdi a esperança, possivelmente a CBF não vai ter esse senso comum de fazer esse tipo de situação. Além disso, o presidente Atlético Goianiense voltou a dar uma entrevista dizendo que a frase que ele tinha dito anteriormente, que foi uma frase que o Brasileirão não era para ser paralisado, porque se paralisasse a gente vai ficar fazendo o quê? Chorando e sofrendo? Foi exatamente essa frase que ele tinha dito numa entrevista para o Globo Esporte. Ele deu uma nova entrevista dizendo que o Globo Esporte tirou isso de contexto, mas em nenhum momento ele fala o contrário, né? Ele distorce o que ele fala. Ele disse que foi algo só tirado de contexto, que o Atlético Goianiense está fazendo muitas coisas para ajudar nas arrecadações das enchentes das vítimas. A gente sabe que o Atlético realmente está fazendo algumas ações legais, junto com o Vila Nova e também junto com o Goiás. O próprio CT deles, o estádio deles, né, é um ponto de coleta, e inclusive vai ser levado aqui para o Rio Grande do Sul, mas ele não tira tudo o que ele falou na entrevista anterior, então ele segue com o mesmo pensamento, só com a diferença que ele está ajudando o Rio Grande do Sul. Inclusive o técnico do Atlético Goianiense, que é o Jair Ventura, deu a ideia de os clubes jogar apenas uma vez por semana, ou seja, jogar só nos fins de semana e não ter jogo, por exemplo, no meio da semana. Mas aí eu falo, que diferença isso vai fazer? Não vai mudar absolutamente nada. O problema não é quantos jogos o Inter vai fazer. O Inter poderia, se tivesse situações normais, jogar 2 jogos na semana. Não faz diferença. O problema é que os jogadores do Inter, não só do Inter, mas do Grêmio também, do Juventude, não tem psicológico para jogar nesse momento. Inclusive o Rocher deu a entrevista, nessa mesma entrevista para o Uruguai, ele deu um outro bastidor, dizendo que tem vários jogadores gaúchos, né, que jogam em outros clubes do Brasil, que queriam estar aqui ajudando, mas não podem porque seguem treinando, já que o calendário para os outros clubes, os outros estados, acabou não parando. Eu vou pegar um exemplo aqui de um jogador que até sem clube, o Eduardo Bauerman, zagueiro cara do Internacional, estava no Santos, teve aquele problema nas casas de apostas, estava, por exemplo, desde o dia de ontem ajudando no Pontal, a ajudar as vítimas das enchentes que chegam, né? E também estava participando dos resgates. E outros jogadores gaúchos, né, que estão jogando em outros times, queriam também fazer esse tipo de situação, mas eles não têm opção porque o Brasileirão não foi parado. Então a gente poderia ter muito mais ajuda se o Brasileirão acabasse sendo paralisado, mas isso é algo que não vai acontecer. Isso serve tanto para a Série A, quanto para a Série B, quanto para a Série C, quanto para a Série D. Tá? Então a gente está falando de muitos jogadores que poderiam estar ajudando, mas como a CBF não paralisou nenhum dos campeonatos, isso acaba não acontecendo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!